Bem, pessoal, programa Conexão Amazonas. Estamos fazendo aqui o especial das eleições de 2020 e ao meu lado, esse cara que é uma referência para todos nós aqui em Manaus, Zé Ricardo, candidato pelo Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Manaus. Zé, é uma honra recebê-lo aqui no Conexão. Opa, satisfação poder estar aqui, né, no programa, aqui no Conexão Amazonas, e poder conversar um pouco sobre as nossas propostas para cuidar da cidade, cuidar do povo da cidade de Manaus. Legal. Zé Ricardo, hoje é muito importante a gente falar de Manaus, falar sobre mobilidade urbana. Como você enfrentaria o problema da mobilidade a partir do ano que vem? Então, realmente esse é um grande problema, porque Manaus é uma cidade, é a maior cidade da Amazônia, é a 7ª maior cidade do Brasil. E nós não temos aqui um plano de mobilidade urbana, onde o sistema de transporte funcione, e essa é a grande reclamação da população. Você vê o sistema praticamente sucateado. Nós vimos essa semana um ônibus articulado partindo ao meio na Cidade Nova, não renova a frota, não amplia a frota, não se cumpre o contrato. Também o problema do sistema viário, questão do trânsito. Então, já há muitos anos não estão realizando investimentos nessa infraestrutura do sistema viário e, portanto, da mobilidade. Nós temos que ter corredores exclusivos para os ônibus, para poder dar mais agilidade, mas isso tem que ser algo que interligue todas as zonas da cidade de Manaus, então exige um planejamento efetivo, e nós temos que cuidar desse serviço, que ele é essencial, porque não só para a população, mas para qualquer atividade de desenvolvimento da nossa cidade, por exemplo, o próprio turismo, depende de um transporte de qualidade. Então, nós vamos ter que nos empenhar muito. Eu vou atrás de recursos para investimentos, recursos nacionais e estrangeiros, para poder equacionar, a ver se em 4 anos você consegue reduzir bastante as reclamações e mudar esse quadro. Eu acho que o povo merece um sistema de transporte melhor, seguro, né, um preço justo e também com qualidade. Nós podemos também incluir na mobilidade urbana outros modais, né? Você tem algum projeto que possa diversificar ou atender outras possibilidades de transporte coletivo ou individual, como o ciclismo, por exemplo, as ciclovias? Você tem ideias de colocar alguma coisa nesse sentido para diversificar mais o transporte? Não, com certeza, porque olha só, quando a gente vai discutir o plano de mobilidade, a ideia é cuidar do transporte coletivo, tradicional, transporte que é a prioridade, de massa. Né? Que é a sua prioridade. Todas as grandes cidades, essa é a prioridade para você diminuir o número de veículos, né, de passageiros circulando, para diminuir também o trânsito. Quanto melhor o transporte coletivo, melhor vai ser o trânsito, porque você vai conseguir fazer com que as pessoas deixem o carro em casa e usem lá. Mas nós temos que cuidar aqui do transporte especial, do executivo, do alternativo, mototaxistas, dos táxis, dos aplicativos, cuidar de todo esse sistema, porque todos hoje precisam de uma regulamentação adequada. Mas também nós incluímos no plano de governo a questão do transporte fluvial, né? Aquaviário é o termo usado, que seria na orla de Manaus, tem uma linha, né, que pode servir tanto para a população como o turismo, e o ciclismo, sim. Eu participei de um evento dias atrás, onde o Pedala Manaus, né, nos entregou um documento com ideias, com sugestões, e acredito que nós temos que começar a fazer algo, mas tem que ser muito pé no chão. Não adianta só pintar no chão ali uma faixa e está resolvido. Isso exige segurança, exige realmente planejamento. Portanto, eu incluí, sim, no programa de governo, essa possibilidade de transporte através de bicicletas. Legal. Zé, uma preocupação muito grande da população manauara hoje se dá também com a questão do emprego. Como você pretende tratar desse assunto numa possível vitória nessas eleições? Olha, Fred, o que está acontecendo no Brasil e aqui em Manaus é que está aumentando o desemprego. Realmente a situação começa a ficar dramática para muitas famílias, uma redução no poder aquisitivo, porque teve, devido à pandemia, não só desemprego, uma redução de salários de muitas empresas, devido à legislação que foi aprovada, e nós já começamos a ver situações até de pobreza absoluta, de fome voltando, e o aumento da inflação. Então, você vê que a situação torna-se realmente mais difícil. Para o ano que vem, não deve mudar muito isso. Por isso que a preocupação que a gente tem com ações que possam contribuir na geração de renda. Por exemplo,
nós temos que ajudar todos que estão trabalhando como autônomo, como ambulante, da informalidade. Esse é um papel da prefeitura. Ajudar a organizar, formalizar, encontrar espaços de venda, disciplinar melhor a questão do espaço para o ambulante trabalhar. Depois nós temos que cuidar de feiras e mercados. Eu acho que todos os espaços de feiras e mercados que nós temos desocupado precisam ser ocupados, para poder ali ser utilizado por quem vai trabalhar, gerando renda e emprego. A própria agricultura familiar, são mais de 40 mil agricultores no município de Manaus, que a gente quer favorecer o escoamento dessa produção e ter as feiras da agricultura familiar nos bairros. Você melhora a renda também nessa área. Depois nós temos que cuidar de atrair empresas. Esse é um dos projetos que eu tenho. Criar uma agência de desenvolvimento municipal, elaborar projetos com uma equipe técnica, projetos para captar recursos para investir na infraestrutura, no saneamento, nas escolas, mas também para atrair empresas. Manaus pode ser uma cidade realmente turística, pode atrair muito mais turistas, e nós temos que investir, e atrair empresas para investir nessa área. E, consequentemente, também nós temos que preparar mão de obra. Nós temos um elenco de cursos a serem oferecidos para, principalmente jovens, relacionado a primeiro emprego e também estágios, mas voltada para alguns segmentos que nós queremos dar um incentivo maior e um apoio maior. Por exemplo, o turismo é um. Mas tem vários outros, na produção de alimentos, alguns setores de empresas, pequeno, médio porte, ligada ao polo industrial para usar incentivos. Eu quero estar lá no assento da SUFRAMA, no conselho da SUFRAMA, para também cobrar que o governo federal dê uma atenção maior para o nosso polo industrial. Então, nós temos uma série de ações que podem contribuir para gerar emprego e renda. Agora, não é fácil, porque a nível federal, enquanto não mudar a política econômica, se não melhorar a nível nacional as condições, de modo geral, da economia, Manaus vai estar sofrendo e vai ser difícil para muitas famílias. Até mesmo vamos ter que ajudar na questão da alimentação, com auxílio emergencial, que vai acabar no final do ano. Então, nós vamos ter também o nosso auxílio, que esse é o projeto que eu chamo, para ajudar, ao menos, um elenco de famílias que estão fora do Bolsa Família. Isso vai ser um desafio muito grande que certamente você vai enfrentar, mas com uma visão muito humanista, né? Que eu percebo que você tem uma visão muito focada nas pessoas. Essa sua visão, ela vai te levar a enfrentar alguns outros problemas, como a segurança, por exemplo, né? Como você pretende lidar com a questão da segurança? Manaus hoje faz parte de um corredor de tráfico de drogas, uma cidade com uma violência urbana considerável, está ali entre as 6 maiores do PIB, mas também entre as mais importantes na violência urbana. Como você enxerga esse problema? Pois é, Fred, nessa questão que você falou, humanista, né, eu vejo assim, eu sou economista, eu tenho que pensar, fazer uma gestão da cidade, usando bem o recurso que nós temos. Hoje o orçamento beira em torno de 6 bilhões de reais, parece que para o ano que vem vai ser um pouco menor, que a Câmara Municipal está aprovando esse ano. Então nós vamos ter que usar bem, nós vamos ter que economizar, nós vamos ter que combater desperdícios, nós vamos ter que combater qualquer questão tipo superfaturamento, desvios, corrupção, para poder sobrar dinheiro e a gente poder trabalhar nos serviços que são de obrigação do município. E a questão humanista é um pouco isso, é se olhar para quem mais sofre. A prefeitura não pode cruzar os braços e deixar de atender milhares de famílias que de alguma maneira precisam, às vezes no mínimo, que ao menos a alimentação, para poder a sua família ao menos se alimentar. Mas na segurança, eu diria que hoje, junto com a saúde, é uma das maiores preocupações da população. A prefeitura, ela não cuida da polícia, que é o Estado, mas eu pretendo, como prefeitura, primeiro fazer as parcerias com o governo do Estado e o governo federal, para ver como a prefeitura pode ajudar no trabalho da polícia, no trabalho de inteligência, no trabalho de segurança eletrônica. Só que a polícia, ela tem a sua guarda municipal, que nós precisamos modernizar, que pode estar mais presente nos espaços públicos, como escolas, porque hoje tem muitas escolas do município que não tem nenhum porteiro. Então, leva a guarda para a escola, para os terminais de ônibus, para a unidade básica de saúde, para as praças. Também cuidar do bairro, cuidar do lugar, ou seja, cuidar das ruas, cuidar da iluminação. São itens que o município tem uma obrigação, mas ela precisa fazer isso para ajudar na segurança, porque a polícia circula melhor numa rua bem cuidada, sem buracos, sem obstáculos, e bem iluminada também.
São 2 itens assim básicos do cuidado no bairro, das ruas, que contribuem. E aquelas ações preventivas, que eu chamo de segurança cidadã, são as ações sociais, na área do esporte, da cultura, é a juventude. Você fala das drogas, é uma realidade que nós temos no mundo, no Brasil, nossa cidade. Para um jovem que às vezes já está na dependência química, precisamos trabalhar para tentar sair dessa. Quem sabe evitar que entre. Ações de esporte, de cultura, são grandes instrumentos de ocupação de adolescente e jovem. Só que começa na escola. Como é que pode? Hoje, mais da metade das escolas do município não teria uma quadra. Então, tratar o esporte significa também cuidar da escola, tratar de espaços para o esporte, cuidar daqueles que existem, criar eventos, criar competições, criar formas do jovem se envolver no esporte, apoiar as várias manifestações da cultura, criar oportunidade de trabalho, de emprego. Portanto, é um caminho que contribui com a segurança. Não é a solução definitiva, mas a prefeitura realmente precisa se envolver para ajudar na segurança, e esse é o papel dela, é o que nós vamos nos empenhar, que o povo tem direito a ter segurança no lugar que mora, e nós temos que enfrentar as drogas, mas a prefeitura não enfrenta as drogas em si, o traficante, a estrutura de crime, mas contribui numa prevenção que pode ajudar as pessoas a encontrar um caminho melhor do que as drogas. Legal. Zé Ricardo, nós temos uma cidade que tem apenas 25% a 27% de saneamento básico. Vai ser uma tarefa hercúlea, né, de reverter esse quadro. Mas o saneamento básico também é uma parte, porque boa parte da população não tem água encanada. Como você pretende enfrentar esse problema? E essa é uma situação que mostra Manaus, mostra o descaso na cidade de Manaus quanto à questão do meio ambiente. Todos os igarapés estão poluídos, todos. Todos. E o esgoto, como percentual muito baixo de tratamento, então todo o grosso do esgoto, a maior parte, então vai para os igarapés e vai para o Rio Negro. Toda a orla do Rio Negro, nossa frente da cidade, ele está poluído porque não tem jeito, o esgoto vai para lá. Então, nós precisamos ver isso. Agora, tem um contrato com uma empresa, que já fez 20 anos esse contrato, foi da época da Amazonino, que ele privatizou, a empresa pública, né, a Cosama, e o município assumiu, mas passou para uma empresa privada, que já mudou de sócio várias vezes, e aí ficam mudando, cada gestão muda as metas, e as metas não estão sendo cumpridas, por isso tem muitos bairros que não têm água ainda, e esgoto, então, é essa a realidade. Nós vamos ter que olhar esse contrato. A outra é a drenagem de água de chuva, agora começa um período forte de drenagem, de chuvas, e, portanto, todos os bairros têm problemas ainda, com os bueiros, com a tubulação inadequada, e aí vem o lixo. Também queremos ter uma política de resíduos sólidos, que é uma lei federal, mas que o município até hoje não implementou, que é a coleta seletiva. Você aproveitar o máximo desse lixo para reciclagem, para venda para as empresas de reciclagem, e com isso a prefeitura economiza, com menos lixo tendo que ser transportado para o aterro sanitário, que aliás é motivo de poluição da água subterrânea, dos vários lençóis freáticos que nós temos em Manaus. Então uma coisa puxa a outra. Então a política de saneamento, ela vai ter que estar junto com a política ambiental. Sim. Cuidar de nascentes de igarapés, despoluir igarapés, cuidar do esgoto e do lixo, e também da arborização, da preservação de áreas verdes, de parques. Eu quero criar um parque no Tarumã, um parque público, um parque que seja um espaço de lazer também, cuidar da reserva Duque. Nós já temos mapeado todas as áreas verdes da cidade, que não é nem eu que fiz isso, né? Todas as instituições que cuidam do meio ambiente já têm isso mapeado, mas que tem que ser conservado e usado pela população. Então nós temos todos esses projetos que foram discutidos com muitos especialistas, ex-gestores da área ambiental, da cidade, do estado e até a nível nacional, para que todos fizeram questão de contribuir para essa questão ambiental e de saneamento básico da cidade de Manaus. Então vai ser um grande desafio, temos que ir atrás de recursos também, mas eu acho que é fundamental para Manaus se transformar nessa grande cidade verde da Amazônia, do norte, da nossa região, né? Muito bom. Nós temos visto algumas iniciativas, como a do CODESE, que é uma iniciativa que vem trazendo um novo ânimo para a sociedade civil se organizando para mandar uma mensagem aos gestores, e
Eu creio que você participou também de um evento no CODESE, agora no auditório do SESI, onde foram lançadas algumas propostas, né? Você enxerga também que Manaus tem essa vocação para o digital e a biotecnologia, e isso pode ser uma das vertentes da inovação numa gestão sua possível? Eu queria aqui primeiro parabenizar o CODESE e a todos que fazem parte, né, os empresários e as entidades que fazem parte. Aqui deixar um abraço aí para o Antônio Azevedo, né, que está hoje à frente, toda a equipe executiva. Eu estive lá recebendo as propostas que encaminharam para os candidatos, e acho que todas as propostas extremamente pertinentes, preocupado com a cidade, preocupado com o desenvolvimento de Manaus. E aí você tem vários setores, nessa questão digital, é fundamental. Eu tenho um projeto chamado Manaus 5G, tratando da internet. Nós temos que levar a internet para todos os lugares. A internet para os bairros, internet para o setor comercial, internet para as escolas, para a educação. A internet na área da saúde, que é fundamental também. Nós temos que começar a trabalhar essa questão tecnológica na área da saúde para dar agilidade, para diminuir filas, para dar retorno mais rápido de consultas, de exames. Levar também internet, tecnologia na área da segurança pública, naquilo que é o papel do município, né? A guarda municipal trabalhar, né, sintonizado com a polícia, mas em todo o sistema de tecnologia que envolve inclusive segurança eletrônica, que a polícia pode, que aliás a prefeitura pode, em sintonia com a polícia, trabalhar isso. Então é a internet. E nós temos que incentivar outros polos produtivos, né, ligados à área digital, porque esse é o caminho, é o futuro, e são os instrumentos que o poder público tem que utilizar para o seu serviço. Por exemplo, as burocracias que existem para alguém abrir uma empresa, fechar uma empresa, buscar licenças, buscar laudos, etc. Eu conheço, porque eu sempre trabalhei como economista e vendo a dificuldade do setor empresarial, seja o pequeno, seja o grande. Para uma obra, para uma licença, para um cadastro, para atualizar seu cadastro mobiliário ou imobiliário, de serviços ou ligado ao IPTU, tudo é uma dificuldade que tem. Muitas vezes porque os sistemas que tem lá estão bem antigos, muita coisa ainda no papel. Então nós temos que dar agilidade nisso, para dar mais eficácia e eficiência na gestão pública. E isso também ser usado, essa tecnologia, para como é que se diz? O controle das despesas e depois a prestação de contas. Porque eu quero implantar na prefeitura um sistema de prestação de contas mensal, para dar transparência no gasto público. E também ouvir as pessoas, porque na medida que a população participa, ela também ajuda a fiscalizar a obra, o contrato, e com isso a gente evita desvios, desperdícios e corrupção. Muito bom. José, qual a mensagem que você gostaria de deixar para o eleitor, agora nessa reta final da campanha eleitoral, faltando poucos dias para a eleição? Qual a mensagem, qual o recado que você deixa para o eleitor que está indeciso e que no dia 15 vai tomar essa decisão tão importante para a cidade de Manaus? Muito bem, Fred, eu queria aqui dizer assim para as pessoas que estão acompanhando a nossa conversa de hoje, primeiro ver que nós temos aqui hoje todos esses problemas na cidade, as pessoas enfrentam no seu bairro, no transporte, na falta, né, de serviços, na saúde, na educação. Isso é resultado de gestões. Nós temos aqui um grupo político no Amazonas já há mais de 30 anos, vários que representam esse grupo são candidatos também. Ora, se eles não resolveram, não vão resolver agora. Também, esse é um momento de esperança. As pessoas querem um gestor, um prefeito, que cuide da cidade, cuide bem do dinheiro, que preste contas. Eu procuro fazer a minha prestação de contas toda semana. Tenho minha Kombi, em cima da Kombi nos terminais, no bairro, na feira. Eu presto contas do meu trabalho. Faço isso desde a época de vereador. E nós precisamos ter seriedade no gasto público e enfrentar os problemas. Então, nós estamos pedindo apoio, pedindo voto. Queremos também dizer que eu me preparei para ser o prefeito, já sou economista, sou advogado, fui vereador, também deputado estadual e federal. Estamos sendo muito presentes nos bairros, ouvindo as pessoas. Por isso pedimos o apoio, pedimos o voto. A minha vice é uma mulher, assistente social, a Marclise, também professora, uma pessoa que tem esse compromisso também para a gente cuidar da saúde das mulheres, das crianças, dos idosos e também na área da assistência social.
Por isso que pedimos o apoio, pedimos o voto. Eu sou conhecido como o homem da Kombi, né? Porque as pessoas me veem em cima da Kombi toda semana. Então eu agradeço esse carinho, essa atenção, e eu vejo todo dia as pessoas dizendo, olha, eu vou votar esse ano no homem da Kombi, vou votar no Zé Ricardo, no Zé 13. Então peço apoio, peço voto ao Zé 13, ao Zé Ricardo da Marclise, ao homem da Kombi. Valeu, muito obrigado. Bom, gente, esse é o Zé Ricardo, candidato do Partido dos Trabalhadores aqui de Manaus, candidato a prefeito. Ele é deputado federal, economista, advogado. Ele está há muito tempo no PT, né, Zé Ricardo? Acho que 25 anos de trabalho ali na legenda. E um cara que entregou para Manaus já os melhores anos de sua vida, né? Ali, desde muito jovem, desde ali criança, na militância, eu nasci no Rio Grande do Sul, mas desde 7 anos de idade, a gente mora em Manaus, meu pai é um agricultor, minha mãe costureira, então a gente sempre teve que trabalhar desde novo, estudar, escola pública, fiz a universidade, na Universidade Federal, né, economia, depois no Newton Lins fiz a advocacia, e sempre me dediquei muito na minha área. Eu, 23 anos, prestei serviço, por 23 anos, serviço no polo industrial, na área de consultoria, ajudando a implantar empresas, gerando emprego, e eu me dedico 100% ao mandato, todo dia, então a gente aprende todo dia, a humildade de todo dia alguém está ensinando algo a mais para a gente melhorar o que fazemos, e portanto assim também quero fazer uma boa gestão na Prefeitura de Manaus. É isso aí, esse é o especial Eleições 2020 aqui do Conexão Amazonas, hoje com o Zé Ricardo, o cara da Kombi, e nós nos vemos aí na próxima entrevista e esperamos trazer todas as opções para você conhecer bem e ver todas as pessoas que estão fazendo hoje esse processo eleitoral e dar a você, eleitor, uma visão ampla e clara do que você pode esperar nos próximos anos para a cidade de Manaus. Um grande abraço e até a próxima.